Estamos de volta com o programa Conexão deste sábado. Eu recebo aqui no estúdio da H2O a psicóloga Regina Tiburcio e você que está nos acompanhando, né, pelas redes sociais. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Regina, vamos lá. O que é a biodança? A biodança, eu vim pensando nisso quando vinha para cá. A biodança é um jeito de te conhecer através da música, através do movimento que te leva para uma vivência. Tá. O que é vivência? É o aqui e o agora, naquele momento, e é um momento que é pleno de sentido, quando tu te encontra contigo, né? E a biodança é uma forma, é um modo de viver diferente do que a gente tem hoje, onde é um terreno árido, onde as pessoas são individualistas, onde as pessoas vão cada um no seu quadrado, como eu falei, né, que as pessoas são individualistas, num mundo despedaçado de propostas de guerras, né, se homenageia coronel, né, às vezes feriados são feriados por batalhas. Então a biodança veio com uma proposta de uma forma de viver com inteireza, sabe? Então, se eu for conceituar tecnicamente, eu vou dizer que a biodança é uma metodologia ou uma pedagogia, dependendo de cada um, do ponto de vista de cada um, mas é um método de integração humana, de renovação orgânica, de reeducação afetiva. É um reaprendizado de olhar o afeto de outra forma, de praticar esse afeto, de potencializar a tua identidade, né? Tu aprende a olhar para as pessoas com interesse, com presença, em estado de presença, sabe? Não desviando o olhar, mas aprendendo a sustentar o olhar. A gente aprende a um abraço diferenciado. Tá. Aquele abraço não é de tapinha nas costas, mas é aquele abraço que tu consegue sentir o corpo e a respiração da pessoa, e tu sente aquele lugar assim como se fosse um abraço, como se fosse um abraço de mãe e filho, assim, sabe? Aquele abraço gostoso, quentinho, afetuoso, né? Então a biodança tem, e também o toque, a carícia, né? Como a gente veio ao mundo, a gente não veio, quando nós somos bebês, nós somos muito a pele, porque a criança não fala, então aquele toque da criança, então a gente busca resgatar essa sutileza do toque para a gente lembrar da nossa essência, certo. Que nós somos pessoas dignas de serem honradas e de serem consideradas e validadas. Eu já vi muitos trabalhos relacionados à biodança que vocês praticam, já faz tempo, né, Regina? Já faz algum tempo, né? Desde quando? Olha, eu comecei, foi em 2016 que eu voltei para a biodança, que eu voltei a fazer grupo regular, e depois eu entrei em seguida na escola, e aí eu comecei a escola, depois teve a biodança, a gente parou, Pandemia, troquei os nomes. Veio a pandemia, a gente parou, porque ela é vivencial, você não vai dançar ali na frente do computador, não, porque precisa de grupo. Sim. Então, nós decidimos mesmo que outras escolas tenham feito, depois encontros virtuais, e nós fizemos mais tarde com teórico. Aí a parte teórica, depois a gente ia para o vivencial, assim. Foi uma forma, uma alternativa, né? Então, faz esse tempo todo. E aí, depois eu me formei, que eu me formei na biodança tem 2 anos. Isto. É uma ciência, Regina? A biodança, ela é um modo de... Eu não sei te dizer, não é que eu não saiba, é que eu acho que se você diz não, sim, biodança é uma ciência... Mas tem muito de ciência na biodança. Tem comprovações, tem artigos, tem teses de doutorado, sabe? Tem sites, tem grandes trabalhos ali, grandes personalidades mundiais que estudam a biodança. E são ainda feitos estudos. Eu mesma fiz, né? Mas eu não fiz nenhum marcador de saúde. Mas há pessoas que fizeram, por exemplo, um trabalho final da escola
com grupos de mulheres que sentiam dores, então antes e depois, né? E os resultados são fantásticos, assim, são inacreditáveis mesmo. Quando uma pessoa começa a fazer, eu estava ouvindo tu falando a questão da criança, né, do toque, Sim. daqueles primeiros movimentos dela. Aí, vamos lá, chega um grupo de pessoas que vão fazer biodança lá na casa dos 30, dos 40, Sim. dos 50. Ali tem, né, um HD, vou dizer um HD, de muita coisa, né? De sentimentos, de pensamentos, de transtornos, de choro, de riso, enfim, tudo. Tudo que o ser humano pode ter. Medo, né? Desânimo. Aí essa pessoa chega lá, essa pessoa não tem mais vontade de, como tu falou, de abraçar, aquele abraço de urso, aquela coisa apertada, como é que a pessoa, ela consegue desenvolver isso de novo, né? Porque eu conheço pessoas que quando vão dar um abraço em ti, parece o Capitão Gancho, né? Aquela coisa meio estranha, aquela coisa de não querer abraçar. Sim. E na biodança tem isso no início, assim, quando as pessoas... Tem. Então, assim, nós seres humanos, nós somos o resultado de toda a nossa história. Então, tem pessoas que não conseguem abraçar mesmo, né? Porque isso não fez parte do repertório dela, né? Existencial. E não tem abraço, não tem toque, não tem eu te amo, não tem, né? Não tem. Então, na biodança a gente tem umas leis, assim, que é, por exemplo, a gente tem autorregulação. O que é autorregulação? Tu vai até onde tu consegues ir. Tá. Se tu não consegue olhar, não olha, tu vira o olhar, olha, não sustenta o olhar. Se tu não queres ou não consegue abraçar, não tem problema. Pode só fazer um gesto, pode só apertar a mão. E porque aí é a progressividade. Então, é a autorregulação, a progressividade, porque é de um encontro, depois outro encontro, e aí tu mesmo vai te permitindo. Tu não és obrigada a nada, nem mesmo falar se tu não quiseres lá dentro. Tu és bem-vindo. É um encontro, é um lugar de muito afeto. Quando tu chega, já ganha um abraço, sabe? A não ser que tu não queiras, aí a gente só chega perto, das boas-vindas, tudo, né? Então, eu falei que eram 3 itens, então, que é a regulação emocional, a progressividade, e a gente fala de relação de feedback. O que é essa relação de feedback? Por exemplo, você chegou hoje na biodança, Marcos. Vieste porque a psicóloga disse que era bom para tu fazer, né, essa atividade. Então, eu chego perto de ti e eu vou perceber que tu é uma pessoa que tu não gosta muito de toque, de abraço. Então, essa é a minha relação de feedback. Eu respeito esse teu espaço. Eu não te invado. Essa é a relação de feedback. Então, tu passa essa mensagem corporal, né, ou às vezes verbal, e então eu percebo isso e eu te respeito, então eu vou até onde eu percebo que tu queres que eu chegue, sabe? Então é assim, dessa forma. Aí, eu já vou, se tu me permite, já vou falar dos 2 momentos, como é que acontece uma sessão. Uma sessão acontece de 2 a 2 horas e meia, uma sessão de biodança. Então, são 2 grandes momentos. O primeiro momento, a gente faz uma roda no chão mesmo, com uma almofada. A gente faz como se fosse um altar. Ah, tem santo? Não, são os elementos da natureza mesmo. A gente coloca ali, naquele altar, a gente põe uma velinha, simbolizando o fogo, umas pedras, a gente coloca flores, a gente coloca os elementos da natureza, né? Às vezes algumas cartas com reflexões ali, preparamos o ambiente. A gente senta em roda por quê? Porque a roda é o símbolo da inclusão. Na roda eu sou uma peça-chave do grupo. Eu consigo ver todo mundo, ninguém está acima de mim, ninguém está... Eu estou de igual para igual. E ela simboliza a união da humanidade, né? E os povos também, os nossos ancestrais, utilizavam, né, a roda ali em volta da fogueira, ainda a gente faz isso hoje, mas, né, a roda para conversar, a roda sempre, né? Então, a roda como esse grande elo ali de união das pessoas, o elo mesmo para agregar os povos. E aí, nesse momento, o que é essa roda? Cada um se apresenta, se é novo. Se não quiser falar nada, não precisa falar. Mas qual é o que se diz, né? Qual é o convite? A gente se apresenta, abre a roda
E aí as pessoas se apresentam. Se não é uma aula, uma sessão nova, a gente compartilha o que a gente viveu a semana, ou a gente compartilha algo vivido na própria sessão, que é importante que se faça isso, ou a gente está com uma angústia, ou a gente quer compartilhar, e aí vai se formando aquele vínculo forte, chamam de egrégora, em que a gente pode contar um com o outro no grupo, sabe? E então, faça isso. Né, as pessoas falam, e aí a gente sempre passa a palavra, a gente passa a palavra ou com aperto de mão, ou com abraço. Quem já está mais tempo, já passa a palavra, chega e abraça, beija e passa a palavra adiante. Então, passa a palavra, né, em consideração reconhecendo a presença do outro e a vez do outro falar. Todo mundo fala. Não tem réplica e não tem tréplica. Cada um fala, se expressa do jeito que quiser expressar. A partir daí, a fala não é mais verbal. É só sensorial. Pode cantar se quiser. A primeira parte dos exercícios que vem, que a gente chama de vivência, eles são mais, a gente chama de adrenérgicos, que são movimentos mais, né? Como se nós fizéssemos propondo um caos lúdico, bastante atividades assim. Depois a gente vai para atividades que são mais para me encontrar comigo, com o outro e com o grupo. É como se fosse o ciclo circadiano. Tá. O mesmo movimento do ciclo circadiano, sabe? Que é isso, você acorda de manhã, agita aquele pique, de tarde a gente já vai ficando mais, né? É outra energia, depois a gente vai para se recolher. Então ela faz essa, e depois a gente acorda um pouco mais para poder ir para casa. Entendeu? Ficou claro? Ficou claro. E, Regina, você falou ali que algumas pessoas fizeram estudos e trouxeram essa questão da saúde, né? Sim. Ali. É terapêutico? Olha, eu sinto que a biodança ela é uma terapia corporal. É muito isso. Porque através do quanto mais tu percebe a tua movimentação interna no teu movimento, é uma ponte maior para o teu autoconhecimento, ali naquela sessão de biodança, sobretudo, porque a gente vai fazendo algumas atividades, porque essas atividades, elas são todas catalogadas. Então, elas foram estudadas, analisadas, para que em cada momento tais e tais neurotransmissores sejam deflagrados, sabe? Sim. As músicas também foram músicas todas estudadas e catalogadas. Então, nós temos catálogos. Nós temos catálogos de exercícios e catálogos de músicas, né? Então, tudo muito estudado e no final você sente uma leveza que tu não consegue explicar de onde que vem. Por isso que eu fui fazer escola. Eu assim, de onde que vem esse bem-estar? O que aconteceu dentro de mim que me faz dormir também, me faz me sentir sorrir para a vida, sabe? Por isso que eu falo que é uma metodologia do bem-estar. Porque tu não percebes, não é uma coisa assim que tu, sabe, que tu, tipo, sei lá, dormiu e acordou diferente. Ela é paulatina. E tu vai, às vezes, há pessoas, que, inclusive, que fazem biodança comigo, que no primeiro dia já virou para mim e falou, amei, já aconteceram umas coisas dentro de mim que eu, sabe, assim, se abriram. A dopamina liberou. A dopamina, sim. Então, pessoas com vidas bem difíceis, assim, sabe? Com experiências de morte bem difíceis, né? Então, o que a gente vê é essa benesse, é muita saúde vindo. Tá. Porque a gente trabalha o lado saudável, mas no lado saudável também vem você também descobre a tua sombra. Certo. Enquanto tu vai nesse caminho, desses exercícios em que tu fazes com o outro ou contigo mesmo, que tu percebe ou que tu te emociona ou que tu tem dificuldade de acessar, porque tu vais para um outro lugar, tu estás ali presentificado, né? E aí tu vai para um outro lugar mental em muitos momentos, sabe? Então, isso provoca uma transformação interna. E existe biodança clínica, inclusive, né? Que se chama biodança clínica para trabalhar essa questão da saúde, né?
Então, ela é sim, é terapêutica, é uma terapêutica. A biodança é muito potente. Ela trabalha com 5 potenciais humanos que nos atravessam diariamente, que é a afetividade, são canais de expressão, né? A sexualidade, que é a tesão de viver, o prazer de viver, sabe? A criatividade, como que eu vou reinventar o meu cotidiano chato, aquele meu trabalho chato. Como que eu vou reinventar aquela minha rotina de ter que fazer almoço todo dia, sabe? A minha vitalidade, encontrar a minha vitalidade, onde que está a minha força. A transcendência, aquilo que está para além, o que eu vejo na natureza, o que eu descubro no movimento das nuvens, né? Falei 5, né? Eu creio. Sim. São esses 5 potenciais, sabe? Que você descobre. Então, ela é totalmente voltada para o teu cotidiano. Então, uma sessão de biodança é como se fosse um laboratório para você praticar fora, que é a gentileza, que é o teu caminhar. A gente pratica o caminhar. E o caminhar te ajuda na tomada de decisões diárias. Inclusive, tem depoimentos disso. Olha, aprendi a tomar melhores decisões com o caminhar. Que maravilha. Porque a gente trabalha caminhar com determinação, caminhar alegre, caminhar fisiológico, sabe? Então, tenho aí uma instrução fisiológica também, sabe? De uma nova atitude perante a vida. Ok, Regina, vamos fazer mais um intervalinho e daqui a pouco nós voltamos com o Conexão. Você está acompanhando a H2O 106,9. Nesse sábado estou falando com a psicóloga Regina Tiburcio sobre psicologia, sobre biodança, e daqui a pouquinho a gente vai saber como é que está esse movimento aqui em Jaguaruna. A gente vai fazer um intervalo e já volta.